Fabrício, toda liberdade, deixa Deus te usar. Paz do Senhor, irmãos. As classes têm toda a liberdade já estão se dividindo, né? Deus abençoe, boa aula para vocês aí, tá? Estou com o professor hoje, o pastor Márcio vai estar com... Os irmãos podem tomar assento, por favor? O pastor Márcio vai estar com a classe, né, dos jovens. É isso, né, pastor? O pastor Elias, já sei que será mencionado no final da aula, mas ele está pregando numa consagração lá no Tibúrcio. É Tibúrcio, né? Tem o R, né? Vocês acreditam que 7 anos aqui em Biguaçu, se perguntar onde é o Tibúrcio, eu não sei. Pode ser que eu já fui lá um monte de vezes, mas não sei apontar onde é. Ruinzinho de guardar nome, né? Vamos esperar nossas classes se direcionarem. Meu tablet, que já está uma carroça, resolveu me deixar na mão, irmãos. Resolveu me deixar na mão esse final de semana. A minha sorte é que ontem eu consegui improvisar ele, deu um reboot e ele ressuscitou. Mas ele já está me avisando, ó, está na hora de me aposentar. Pois então, estamos hoje na lição de número 6, que tem por título Pais zelosos e filhos rebeldes. Uma lição bastante importante, né? Até porque a gente acompanha a experiência de muitos pais, né? Que ainda que zelosos e piedosos no seu compromisso com Deus, no seu relacionamento com Deus e também na sua vida cristã, no seu testemunho cristão, né? Na ética, na moral, no comportamento, ainda assim enfrentam dificuldades com filhos, né? Não são todos, mas há quem passe por essas experiências, né? Quem olha de fora geralmente costuma dizer, né? Ou até costuma apontar o dedo e acusar. Porque assim, perfeito ninguém é, né, irmãos? Perfeito ninguém é. Não existe pai e mãe perfeitos. A gente busca sempre fazer o melhor, mas o desafio é muito grande. Eu confesso dizer, mesmo como pastor, que isso não me torna melhor do que ninguém entre os irmãos. Pelo contrário, né, aumenta a minha responsabilidade, mas não me torna melhor. Eu me sinto muito desafiado em relação a esse tema. Inclusive, eu sempre peço na minha oração e reconheço na minha oração que, como disse o salmista, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Eu peço a Deus, clamo a Deus, suplico a Deus, que Deus me ajude nessa missão, nessa tarefa, que linda, nobre, mas muito desafiadora, né? De ser pai, a Cleonice de ser a mãe dos nossos filhos, né? E de conduzi-los no caminho do Senhor, né? Principalmente pelo exemplo, né? Que o exemplo, as palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então é um desafio muito grande, e principalmente é mais desafiador ainda porque aqui, diante de vocês, é muito fácil de ser quem eu quero ser, né? Ou quem eu quero parecer ser. Mas quem está comigo ali dia a dia, todo dia e o dia todo, aí a gente começa a revelar, né? Algumas coisas que aqui com certeza eu não revelaria, né? Ou faria de tudo para não revelar. Vamos ser sinceros, né? Sendo sincero. Então é muito desafiador, eu sempre peço a Deus, que Deus me ajude, né? Que Deus guarde os meus filhos e me ajude nesse desafio, porque não é fácil. Então nós temos pais que enfrentam dificuldades, e há alguém de fora que muitas vezes aponta, só estou dando uma introdução aqui, né? Que aponta, às vezes acusando o pai e a mãe. Está certo que ninguém é perfeito, mas também ninguém tem direito de apontar,
né? Todo mundo tem seu telhado de vidro, e a gente sabe do desafio que não é fácil, né? Uns conseguem, com um nível, com uma qualidade melhor, conduzir com os seus exemplos, outros um pouco menos, mas eu sei que todo mundo procura dar o seu melhor, né? Principalmente falando aqui entre o povo de Deus, mas nem sempre alcançamos o resultado desejado, né? E temos responsabilidade nisso? Temos, mas não podemos culpar, nós de fora não podemos ficar culpando ninguém, e você, ou você, perdão, né? Não sei se alguém aqui é desafiado por esse tipo de situação, mas aquele que passa por esse problema, seria a melhor forma de me expressar, né? Aquele que passa por esse problema também se pergunta, onde é que eu errei? Mas não significa que errar a gente erra, mas não significa que o resultado daquela situação significa pontualmente ou exatamente por causa do erro de alguém. Claro que a gente erra, nossos erros contribuem sim, né? Mas muitas vezes, por mais que a gente procure fazer o melhor, nem sempre vai conseguir alcançar o resultado desejado, né? Que são filhos piedosos e tementes a Deus. O que a gente precisa fazer é orar, procurar dar o nosso melhor, nosso exemplo, né? Orar a Deus, buscar a Deus e procurar conduzi-los, né? Nos caminhos do Senhor. Sabendo que não depende 100% da nossa vontade, né? Tá bom, irmãos? Eu acho que é importante deixar isso bem claro, porque eu sei que tem muitos irmãos, pelo menos falando não daqui da sede de Biguaçu, mas há muitos irmãos, por onde eu passei como obreiro, como dirigente, como pastor, que enfrentaram essa dificuldade, e eram pessoas piedosas, tinham filhos rebeldes, e eram pessoas piedosas, homens de oração, de moral elevada, refinados em sua ética, mas enfrentaram essa dificuldade, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos também de pessoas que enfrentaram essa dificuldade, mas uma coisa é certa, nunca desista dos teus, nunca, jamais, se as tuas palavras não o alcançarem mais, mas a tua oração os alcançará, e não existe nada mais poderoso do que a oração de um cristão. Tem gente que diz assim, eu não posso fazer nada por ti, mas eu vou orar. Que é isso, gente? Eu posso fazer, a palavra, está errado isso. Não posso, como se a oração fosse alguma coisa insignificante, não posso fazer nada por ti, vírgula, mas irei orar. Que é isso? Quando você diz que vai orar por alguém, tenha consciência que você está fazendo a coisa mais poderosa, eficaz, efetiva, eficiente por alguém, é a oração. E pais que oram pelos seus filhos, Deus é atento à sua oração, pode ter certeza. Vamos lá, lição de número 6, pais zelosos, filhos rebeldes, texto áureo, vós filhos obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, né? Então, nós temos a responsabilidade e há impacto, sim, no comportamento dos nossos filhos, na formação deles, né? A nossa educação, a educação que a gente dá a eles, né? Mas isso não anula a responsabilidade deles. Como disse, há pais piedosos com filhos rebeldes e vice-versa, né? Há pais rebeldes e filhos piedosos. Então você vê que a responsabilidade dos filhos não é anulada em detrimento, né, do nosso comportamento. Eles têm responsabilidade sim, né? Eles não são produto do meio, não. Esse negócio que, eles são produto do meio. Se fosse assim, José era para ser o rapaz, o moço mais revoltado da história da Bíblia, das histórias bíblicas, né? Vendido como escravo pelos irmãos, os irmãos tentaram matar ele, problemas sérios na família, foi mandado escravo para o Egito, tinha tudo para ser revoltado com Deus, com os pais, com a família, com os irmãos,
E olha o que José deu, né? Então, eles não são produto do meio, mas isso também não anula a nossa responsabilidade. E a nossa criação, a nossa educação não anula a responsabilidade individual das escolhas de cada filho. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Juízes capítulo 13, verso 1 ao 7, depois o versículo 24 também. Não é verso, é versículo, né? Juízes capítulo 14, versículo 1 ao 3. Para que a gente ganhe tempo, cada um que for ler, leia 2 versículos, tá? Eu começo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. É o 3, né, irmão? 5. Eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. 7. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. O mesmo cresceu e o Senhor o abençoou. Quatorze, 1. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas do teu irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Vamos lá. Introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento. Escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Por volta do século 11 a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se
rebelde. Então aqui é importante fixar que Sansão foi o último juiz em Israel, não foi o último a julgar, né? Mas foi o último juiz que teve esse ofício no livro de Juízes, né? Ele teve um período bastante longo, né, no seu ministério, e tem alguns pontos aqui a respeito do período de Sansão como juiz. Apesar dele ter sido o último juiz, e podemos assim, de certa forma dizer, de não ter conseguido na sua totalidade ter livrado Israel dos filisteus, mas ele preparou o caminho, né, para que mais adiante isso acontecesse por meio de Samuel e por meio de Davi, né? Esse homem teve uma importância muito grande. Nós não podemos assim simplesmente pegar Sansão e jogar ele na margem. Tanto é que o próprio livro de Hebreus não faz isso, né? Na galeria dos heróis da fé, nós encontramos ali Sansão sendo mencionado, né? Uma das perguntas que se faz sobre Sansão é: será que ele se salvou? Claro, essa é uma pergunta difícil de responder quase que sempre, né? Não digo sempre, né? Só que há indícios, eu também não vou ousar afirmar, ainda que lá no meu coração eu tenha uma certa convicção, mas eu não quero conflitar aqui com ninguém. Mas há alguns indícios que a gente, ou algumas evidências, melhor dizendo, que a gente pode verificar na Bíblia, que elas nos dão uma certa direção em relação a esse assunto, né? Ou pelo menos tentam clarear um pouco, né? E que eu particularmente me levo à conclusão em pensar que sim, ele se salvou, né? Primeiro, ele está na galeria dos heróis da fé, né? Segundo, se você for ler ali toda a trajetória de Sansão, apesar de ter muitas questões éticas e morais, né? Mas lá no final da vida dele, quando ele está lá rodando o moinho, né, como um escravo, não se sabe quanto tempo ele ficou ali, né? O cabelo dele voltou a crescer e ele deve ter orado a Deus, com certeza. Deve ter refletido, deve ter confessado seus pecados, deve ter orado a Deus, e com certeza nesse tempo que ele ficou ali como escravo, ali naquele moinho, né? Refletindo, orando, pensando e confessando a Deus, você vê que Deus ouviu a sua oração, respondeu a sua oração, indicando, né, que havia perdoado o seu servo, né? Teve bastante tempo para pensar, né? Aquela morte da misericórdia que o pessoal costuma dizer, né? Tem gente que tem uma morte repentina, não dá tempo de nada, mas tem aquela morte da misericórdia, né? Que dá tempo de refletir, tempo de pensar e tempo de se consertar. Com certeza ele se consertou, pediu a Deus uma última oportunidade para cumprir a sua missão. Deus o ouviu, mostrando assim que havia perdoado o seu servo. Então são evidências que a gente encontra no texto, né? E eu sei que essa é uma pergunta que muita gente faz. Você não é obrigado a concordar comigo, estou apenas te apresentando as evidências que nós encontramos na Bíblia, né? Foi o último juiz. No tempo dele foi o período mais longo de opressão e sofrimento de Israel por meio dos seus inimigos. Aqui mais especificamente os filisteus, né? Foram 40 anos de opressão, né? Sansão, ele não conseguiu alcançar o objetivo, né? Que foi libertar por completo, mas ele foi sim um instrumento de Deus para disciplinar, de certa forma, né, e até vingar o seu povo por causa das maldades e da opressão dos filisteus. No tópico 1, a gente vai encontrar aqui, né, no tópico 1, os pais de Sansão, né, até porque o objetivo da lição hoje, até para deixar isso bem claro para os irmãos, o objetivo, primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina, e terceiro,
conscientizar de que a conduta falha de Sansão na sua vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida, né? Então, esses são os objetivos da lição, né? Aqui destacar o contexto espiritual da nação, o comprometimento dos seus pais na sua criação, né? E a sua displicência, a sua rebeldia, a sua falta de comprometimento com Deus, com a sua família e com a sua missão, tá? Então vamos lá, os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. No capítulo 13 de Juízes, mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isso você encontra com frequência no livro de Juízes. Foram 12 juízes e no início do ministério de cada um desses juízes você encontra lá o texto, né, ou a história desse juiz, primeiro sendo precedida com essa fala, com esse relato. E os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E isso automaticamente, isso é, desobedecer, essa desobediência de Israel a Deus, consequentemente atraía os inimigos de Israel contra eles próprios. Era uma disciplina de Deus para o seu povo. Deus levantava, suscitava esses povos para disciplinar o seu povo, porque eles estavam rebeldes, desviados e andando em caminhos tortuosos. Então Deus permitia com que esses povos se levantassem para discipliná-los, para que eles se voltassem novamente para Deus, né? Era a vara de Deus, né, agindo contra eles, né? É como diz lá no livro de Hebreus, né? Eu só açoito e eu só castigo aquele que eu amo, aquele que eu recebo por filho, né? Então a vara de Deus, a disciplina de Deus, não é para a destruição do seu povo, mas é para que o seu povo, seja de forma coletiva ou individual, se volte para Ele e esteja debaixo da sua bênção, né? Infelizmente o ser humano é assim, né? Só funciona quando tem tratamento de choque, né? Quando levanta a voz, né? Geralmente os oradores, eles têm algumas técnicas, né? Eu não conheço técnica de orador, mas enfim, eu já li alguma coisa, eles costumam usar algumas máximas, às vezes tem alguns oradores que, ei! Aí todo mundo arregala o olho, chamar atenção, né? Para si, né? Quando Deus levanta a vara, ou levanta a voz, é para chamar atenção mesmo, é porque o ser humano só funciona assim, né? Chacoalhão, tratamento de choque, para ele acordar, para ele entender, olha, presta atenção, tu está dormindo, tu está cochilando, né? Tem que dar aquela... Com Israel não era diferente. Os 12 juízes, eles voltavam a fazer, quando um juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus levantava novamente um juiz, um líder, para levantar a voz, para ir lá e livrar o povo, né? Então tá. Então era uma situação espiritualmente deplorável, 40 anos de servidão. Por isso Deus entregou a Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia uma casa fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor, né? Então, a gente pode ver que a situação de Israel aqui, né, nesse episódio, a partir do capítulo 13, quando Deus levanta a casa de Manoá, para através dela suscitar um libertador, um juiz, a situação era uma situação deplorável espiritualmente, o povo desviado, cada um fazendo o que lhe parecia bem aos seus olhos. Com Sansão não foi muito diferente. Sansão, ele meio que viveu segundo
aqueles dias, né? Ele não fez muito diferente. Você pode ver na leitura bíblica em classe, que quando ele desce a Tímina, e pede para o seu pai uma filisteia como sua esposa, o que o texto diz? Que ela agradou aos seus olhos. Naqueles dias estava assim, cada um fazia o que bem lhe agradasse. E a lei de Deus, os mandamentos de Deus, estavam deixados de lado. Só que haviam algumas famílias, é aquilo que a gente encontra sempre na Bíblia, o remanescente fiel. Sempre Deus vai ter o seu remanescente fiel. Aqueles que não se contaminam, que não dobram o joelho, que não se entregam à dissolução e ao pecado, né? Aqueles que permanecem firmes, Deus sempre vai ter o seu remanescente fiel. E aqui não era diferente. Quando Elias achou que estava só, o que Deus disse para ele? Hoje em dia a gente encontra muito no meio do povo de Deus a síndrome de Elias, né? Ai, todo mundo pecador, só estou eu. Que nada, irmão. Deus sempre vai ter o seu remanescente fiel, tá? A síndrome de Elias é essa, né? Está todo mundo perdido, só eu fiquei. Que nada. Deus tem, os olhos de Deus são sobre os seus fiéis. Você pode não estar vendo, mas Deus está vendo lá do céu. E Ele tem o seu remanescente fiel. Naqueles dias não era diferente. Deus tinha o seu remanescente fiel. Dentre estes, destacamos aqui, né? Essa família que foi personagem aqui, principal aqui nesses capítulos 13 em diante, né? Que é a família de Manoá, né? Manoá, então, era parte desse remanescente fiel. Os filisteus, então, estavam oprimindo o povo por 40 anos, e o povo já estava acostumado com isso, tá, irmãos? Eles já haviam se acostumado com a opressão dos filisteus. Estava bom para eles. Eu acho que os filisteus, eles, de certa forma, eles oprimiam, eles saqueavam, eles dominavam sobre os judeus, o povo de Israel naquela época, mas o povo de Israel estava conformado. Tanto é que você vai ver que quando Sansão, ele investe contra os filisteus, né, depois do seu casamento, depois do seu casamento ali com aquela mulher de Tímina, e os filisteus sobem com o exército para lutar contra os judeus, contra Israel, os israelitas vão até Sansão, lá numa fenda onde ele estava escondido, e vão lá reclamar com ele: o que é que tu fizesse contra a gente? Tu não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Estavam conformados com a situação. Nós viemos aqui para te amarrar e te entregar para eles. O que isso mostra? Conformados? Deixa assim, não mexe não, tá bom assim, estamos levando a nossa vidinha assim. Você vê a situação como era, como estava assim, ó, espiritualmente deplorável a situação do povo de Israel naqueles dias, ao ponto de não querer, de aceitar essa sujeição ao seu inimigo, e amarrar o seu libertador e entregar como uma presa para o seu inimigo. Tá bom assim, deixa assim, né? Como era triste a situação do povo nesses dias, né? Porém, a família de Sansão, que morava, era da tribo de Dan, morava em Zorá, na tribo de Dan, né? Que era próximo à fronteira com a Filístia, tá? Entre Dan e a Filístia, nós temos ali, ou havia na época, tem ainda, havia na época, chamado assim na época, né? Havia ali uma região chamada Cefalá, que ficava entre a região montanhosa de Dan era uma região montanhosa, Cefalá, uma região mais baixa, e a planície era a Filístia, né? A terra dos filisteus. Manoá morava então em Dan, em Zorá, próximo a essa fronteira, né? Com a Filístia. Em várias ocasiões nós podemos ver Sansão atravessando essa fronteira para servir horas a Deus e horas para satisfazer os seus próprios desejos, seus próprios apetites, né? Então a situação de Israel realmente era muito deprimente, espiritualmente, socialmente, né? Moralmente, estava num nível baixíssimo, né?
nós não encontramos ou não podemos encontrar em nenhum momento. Era tão deplorável a situação espiritual de Israel, que você não encontra no texto sagrado em nenhum momento Israel fazendo uma oração, buscando a Deus ou clamando por libertação. Pelo contrário, quando Sansão ele dá contra os filisteus e estes vêm para guerrear contra Israel, Israel se submete mansamente, aos seus inimigos e ainda entrega Sansão, amarra Sansão e entrega para ser prisioneiro dos filisteus, Eles não queriam ser incomodados, já haviam se acostumado com a servidão até certo ponto. Então essa era a situação espiritual de Israel, colocados lá para ser cabeça, para dominar, para repelir as nações cananeias. E agora, situação deplorável, espiritualmente tão deplorável, que agora eles se sujeitam a servir os filisteus e ao ponto de querendo entregar Sansão. Você vê que a situação era bem complicada mesmo. Vamos para o ponto 2 aqui, que a hora voa, Parte 2 do primeiro tópico, mulher agraciada. Mas antes de entrar no tópico, geograficamente, vocês entenderam, Dan, uma região montanhosa, Cefalá, uma parte mais baixa, que ficava entre Dan e a planície da Filístia, Os filisteus habitavam numa planície que ficava de frente ao mar Mediterrâneo, é isso, Não, é mar Mediterrâneo, Os professores me ajudem aí, que eu não trouxe nenhum mapa aqui, mas pelo que eu olhei, a princípio é isso. Só haviam 4 tribos de Israel, que eles ficavam numa região costeira ao mar. Não estou falando do Mar da Galileia, irmãos? O Mar da Galileia é um grande lago. Estou falando ali é o mar Mediterrâneo, É o Mediterrâneo, Isso mesmo. Como o Mar Grande também. Obrigado, professor. Então, haviam 4 tribos, que, se eu não estou enganado, Aser, a tribo de Aser, a tribo de Manassés, Judá e a Dan também. A tribo de Dan pegava ali um pedacinho do mar, E o povo judeu, só abrir parênteses aqui, eles sempre foram um povo agrícola. A terra prometida era o lugar deles. Eles nunca foram um povo do mar, Eles foram um povo sempre agrícola, o povo da terra, e a terra prometida dada por Deus era o lugar deles. Eles não sentiam a necessidade, como outros povos, de construir embarcações e sair para explorar, Eles já haviam recebido a sua terra e ali era o lugar deles. Então, por isso que você pode ver até nos dias de Davi, quando Davi subjuga os filisteus por completo, meio que deixa os filisteus ali, porque aquela região não era de muito interesse deles, Não era de tanto interesse assim, pelos motivos que eu já elenquei, Não sei se isso é relevante, porém, compartilho aí o conhecimento. Vamos lá. Mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, sua esposa que era estéril. Então, interessante aqui, mais uma estéril, mais uma mulher que não podia gerar filhos, sendo escolhida por Deus para gerar um filho que tinha uma missão especial. Nós encontramos isso com frequência na Bíblia, A mulher de Abraão, a mulher de Isaac também era estéril, A mulher de Isaac era estéril, tanto é que a Bíblia diz que ele teve que orar 20 anos para que Deus lhe abrisse a madre. Importante aqui, abro parênteses, eu tenho promessa de Deus, que bom, Isaac também tinha, que seria pai de uma grande nação, mas a mulher era estéril e ele teve que orar 20 anos para alcançar a promessa de Deus, Então, promessa de Deus não nos isenta de orar, temos que orar. A oração, ela faz parte da vida cristã e nós colaboramos, com a promessa por meio da oração. Então, nós encontramos vários relatos na Bíblia, dessa forma, e não foi diferente com a mulher de Manoá, a mãe de Sansão,
tá? Ela era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante de Sara, Rebeca, Ana, que tiveram esterilidade revertida para gerar vidas, que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então ela foi uma mulher agraciada, né? Em um período dominado pela apostasia, pela anarquia, mas em meio a tudo isso, né, havia ainda alguns lares consagrados ao Senhor e que acreditavam na oração. E Deus continuava operando por meio deles, por meio desses lares piedosos que ainda havia em Israel, apesar, né, de toda a apostasia e anarquia. Manoá era um homem de oração. Esse casal era um casal de oração. E era um casal temente, era um casal crente. Tá? Era um casal de oração. Tá? Você pode ver lá em Juízes capítulo 13, versículo 8 e 9. Vamos dar uma lidinha? Já que a lição enfatiza a vida piedosa desse casal, não podemos deixar passar esse ponto, né? 13 e 9 de Juízes diz assim, ó: Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez, ou pela segunda vez, a sua mulher, né? Estando ela no campo, porém não estava com ela, seu marido Manoá. Apressou-se a mulher, correu para dar notícia ao marido, para chamar Manoá. Isso é, o anjo, ele aparece à mulher de Manoá, dá o aviso, dá a notícia que ela era estéril, que ela já sabia, claro, mas dá a notícia que ainda que estéril, geraria um filho, que seria um remidor de Israel. Ela recebe a notícia, conta ao marido, o marido não participa dessa ocorrência, mas ele vai para a oração, porque ele queria também confirmação, porque na cabeça deles, era um profeta itinerante que estava passando por ali. Eles não tinham consciência de que ali era o anjo do Senhor, que não era um anjo qualquer, era uma pré-encarnação, uma cristofania, o próprio Cristo pré-encarnado, que se apresenta, que se revela ali naquele contexto, naquele cenário, para falar com a mulher de Manoá. Era o anjo do Senhor, que não se apresenta só aqui. Há várias ocorrências no Velho Testamento, desse anjo se apresentando aos servos de Deus. Ele se apresentou a Josué. Josué, quando viu o anjo, ele se curva para o adorar, presta reverência, adoração. O anjo reprova Josué por ter adorado a ele. Você pode ver, nenhum anjo na Bíblia aceita adoração. Quando era o anjo do Senhor, esse aceitava adoração. Por quê? Porque era o próprio Deus, era uma manifestação do próprio divino ao humano, de alguma forma pré-materializado, pré-encarnado, não sabemos ao certo, né? Era uma cristofania aqui, o próprio Cristo, né? Tanto é que quando Manoá consegue, ele ora a Deus, o anjo aparece novamente, a mulher corre chamar o marido, ele vem, ele conversa com aquele anjo, achando ainda que era um profeta itinerante, oferece comida, o anjo diz, eu não vou comer na tua casa, e nem do que tu me oferecer, mas oferece um sacrifício, um holocausto. Ele oferece então ali, levanta um altar, oferece um sacrifício a Deus, e o que o anjo faz? Ele sobe e desce na fumaça do sacrifício. Quem era aquele anjo? Era o próprio Senhor,
O próprio Senhor Jesus, numa aparição pré-encarnada, dentre muitas que ele fez no Antigo Testamento. Tá? Então você vê que ele era um homem de oração. Ele era uma família piedosa, né? Vamos aqui para a parte 3. Recebendo orientações divinas. Alguém pode me ajudar na leitura, que eu já estou ficando sem voz? E estou ficando sem tempo também? Vamos apressar e vamos fazer a leitura aqui da parte 3 desse primeiro tópico. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um narizeu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo, orientá-lo quanto aos requisitos do naziredo. Sansão não podia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não podia comer coisa considerada imunda. Não podia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de narizeu. Bênção, né? Então está aí, recebendo as orientações divinas. Quando esse anjo aparece e dá a notícia, ele diz, olha, o menino será nazireu desde o ventre. Diferente dos outros nazireados que nós encontramos na Bíblia, que havia ali um tempo específico, né? Desse tempo de consagração, Sansão ele seria por toda a vida, diferente dos outros, desde o ventre e até a morte. O texto sagrado diz, você encontra lá claramente falando desse jeito, desde o ventre e até a morte. Por que desde o ventre? Porque a sua consagração já se iniciaria por meio da sua própria mãe. A mãe já havia sido orientada a uma dieta específica que era direcionada a esses homens consagrados. Os nazireus, nazireus, tá? Os nazireus, eles eram, a palavra nazireu em si, ela já quer dizer separado, consagrados. Eram indivíduos que se consagravam a Deus. Eles tinham uma dieta específica. Dentre essa, não comer nada imundo e não beber nada que fosse de bebida forte. Uva, coisas oriundas da uva, a própria uva em si, eles evitavam, né? Eles não consumiam esse tipo de alimento. Seu cabelo não era cortado, né? Que era um sinal desse voto, o sinal dessa consagração, eram os seus cabelos longos, que não eram cortados, né? E dessa maneira, então, especial, eles se consagravam a Deus, claro, por meio da piedade, por meio da oração, né? O cabelo era apenas um sinal, né? Mas não era a causa desse relacionamento com Deus. Isso é, a causa desse relacionamento, ou a causa e efeito, se dava por meio da sua consagração, da sua fidelidade à lei divina, né? Da sua dieta também. O cabelo era um sinal de que eles eram homens separados, homens consagrados a Deus. Importante ressaltar também que o nome Sansão, o som para vocês aí está muito alto. Eu estou sofrendo um pouquinho, mas eu acho que é por causa da falta de retorno. Mas não pode deixar, não precisa mexer. Mas para vocês está bom, né? Tá. A palavra Sansão, ela quer dizer luz, tá? Brilho. Palavra Sansão. Tá? Só para ter uma ideia, tá? Para vocês terem esse conhecimento também. Então, o anjo já disse para ela que desde o ventre o menino seria consagrado, que ela já deveria iniciar essa dieta, para que o menino já não se contaminasse no ventre. Uma coisa também interessante ressaltar em Sansão, diferente dos outros juízes, os outros juízes, à semelhança de Sansão, a gente encontra o termo que o Espírito de Deus veio sobre ele. Em Sansão nós encontramos
uma declaração a mais. O Senhor o abençoou. Você vê que Sansão, diferente dos outros, escolhido desde o ventre, consagrado desde o ventre, o Espírito de Deus viera sobre ele. Diferente dos outros juízes, nós temos a declaração de que Deus o abençoou, de que Deus era com ele, Deus o abençoava muito, e ainda assim, tinha uma filha piedosa, um lar piedoso, uma estrutura muito sólida, moral, espiritual e ética na sua casa, mas ainda assim, nós podemos ver como é que foi o final desse homem, né? Mas vamos seguir aqui, vamos em frente. Então ela foi uma mulher agraciada, né? E ela recebeu as orientações. Interessante também ressaltar que quando Manoá ora a Deus pedindo o encontro com esse profeta que até então, ou com esse anjo que até então ele imaginava ser um profeta, esse homem de Deus, ele pergunta para o anjo, né? Como é que eu vou criar o menino? Como é que nós vamos fazer? Era a preocupação dele. Como é que nós vamos criar o menino? Aí o anjo disse para ele: eu já orientei a tua esposa. Querendo dizer assim, ó, não precisa eu ficar repetindo o que já está na lei. O povo já tinha a lei. Já tinha Moisés. E lá no livro de Moisés, há as orientações detalhadas de como se deve ser a consagração de um nazireu. Então o Senhor não ia ficar repetindo aquilo que já estava revelado. Em outras palavras, podemos assim dizer, né? Serve de lição para nós, né? Ah, Senhor, fala comigo. Ah, Senhor, me dá uma direção. O Senhor não vai falar, o Senhor não vai te dar direção daquilo que já está revelado. A gente precisa ler a Bíblia, vir na escola dominical, nos cultos para ouvir a palavra, e ali receberemos a orientação de Deus. O anjo não repete para Manoá. Diz: olha, Manoá, não vou repetir, eu já disse para tua mulher, em outras palavras, né? Está lá no livro da lei, tu já sabe que ele vai ser um nazireu, você já tem tudo à disposição para saber o que é preciso fazer. Faça. É responsabilidade tua, de vocês. Mas você vê a preocupação de Manoá. Ele era preocupado. Ele era fiel a Deus, né? Então você vê que essa família era uma família piedosa. Esse é um dos pontos da lição, um dos objetivos, por isso que eu insisto nele. Vamos para o tópico 2? Resumo do tópico 1. O Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Tópico 2. O nascimento de Sansão e sua formação, né? O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Alguém pode ler para mim? Eu não lembro se alguém chegou a ler a parte 3 aqui. Eu não deixei. Oi? Foi lido? Foi, né? Então vamos lá. A parte 1 do tópico 2, por favor. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então podemos ver aqui, né? Seu nascimento, seu desenvolvimento. Ele nasceu sobre uma promessa de Deus, né? Ele foi declarada essa promessa. Foi um milagre o nascimento dele, porque a sua mãe era estéril, né? E num tempo de muita escuridão. Por isso que dão o nome dele de Sansão, como eu já disse aqui, né? Que quer dizer, que significa brilho, ensolarado. Alguém que veio para trazer luz. Mas infelizmente ele não fez muito jus a esse nome, né? Então, para um casal que acreditava que nunca poderia ter um filho, um grande milagre foi a vinda de Sansão ao mundo, né? Ele foi proveniente desse grande milagre, isso não resta dúvida. A família de Sansão.
O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo a orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e completaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão, piedade a Deus. E posso aqui também acrescentar transparência e fidelidade. Então você vê, encontra no texto, eles eram um casal de oração, era um casal leal, transparente, um sabia a senha do celular do outro, um sabia o que o outro escrevia no WhatsApp para quem escrevia, um sabia qual era a senha do Facebook do outro, não havia segredo entre eles. Tanto é que quando ela recebe a notícia do anjo, ela recebe lá a notícia, ela recebe o inbox no Facebook, ela sai contar para o seu marido, olha, eu recebi uma mensagem. Já aproveito aqui para contextualizar, claro que na época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, e Manoá não precisava clonar o celular dela, porque ela era leal a ele. Tá certo que nem sempre é por falta de lealdade, né? Às vezes é por falta de deficiência na confiança, né? Às vezes não é por causa da fidelidade de alguém, mas sim pelo excesso de desconfiança que alguém tem, né? As duas coisas precisam ser sempre observadas, né? Então, gente, vocês veem que eles eram leais um ao outro, eram de oração, estavam junto contemplando o anjo subindo e descendo na fumaça do sacrifício, que não era um anjo qualquer, era o anjo do Senhor. Tanto é que eles perguntam para o anjo, qual é o teu nome? Por que tu quer saber o meu nome, Manoá? O meu nome é Maravilhoso. Isaías 9:6. Eis que a virgem conceberá, e o seu nome será Maravilhoso. Era o próprio Jesus aqui, né? Então você vê que era um casal bem estruturado, era uma família bem estruturada, né? Espiritual e moralmente. Vamos lá, a formação de Sansão. Opa, perdão, pulei aqui? Não, isso mesmo. A formação de Sansão, alguém pode ler para mim, por favor? Vamos ganhar tempo, só tem 15 minutos para ir para o último tópico. A formação de Sansão. Quem pode ler? Ninguém se habilita? Está ali. Opa, obrigado, pastor Matheus. Formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, Números capítulo 6, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde, mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar. Infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual, como diz Ezequiel capítulo 18. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Vamos trocar de microfone? Eu acho que esse aqui está mais baixo. Som. Bem melhor esse aqui. Eu vou falar um pouquinho longe, não vou judiar de vocês não, tá? Mas eu preciso me ouvir melhor, senão eu
começa a perder a voz, né? Quem fala sabe como é que é. Mas vamos lá, então, essa parte aqui no tópico 1 e no tópico 2, ficou claro como é que era a família de Sansão. Provavelmente gente simples, sofrida por causa da opressão da época, social, econômica e espiritual, que esse era o cenário de Israel, mas fiel a Deus, que criou esse menino exatamente como o Senhor havia ordenado, na lei do Senhor, no voto de Nazireu, consagrado a Deus. Sansão tinha tudo, olhando desse ponto de vista, para ser o crente exemplo da época, o menino exemplo da mocidade, o líder dos jovens. Já dava, olha, se tirar pelo contexto da família, Sansão, ainda solteiro, já podia consagrar pastor. Tinha tudo para ter um final feliz, mas não foi isso, não é isso que a gente encontra, né? Ele escolheu caminhos diferentes. Professores, vocês fiquem à vontade, tá? Só levantar a mão, tá bom? Vamos lá, vamos em frente, vamos para o tópico 3. Então essa parte está clara, eu só tenho ali mais uns 10 minutinhos, eu preciso finalizar o tópico 3. Tópico 3, nós temos a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida, para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus, armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Vocês sabem o que é uma queixada de jumento, né? É o maxilar inferior do jumento. E diz que era uma queixada nova, fresca ainda, de um animal que tinha sido morto há pouco tempo. Por quê que a Bíblia enfatiza isso? Porque uma queixada velha, seca, quebraria muito fácil. Então isso era uma queixada de jumento, tá? Que às vezes pode ser que existem alguns nomes na Bíblia, não estou duvidando da inteligência dos irmãos, não, tá? É porque existem alguns termos, às vezes pode ser um instrumento ou uma arma no templo, tivesse esse nome, né? Então, deixa claro que era a mandíbula de um animal mesmo, tá? Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Com as próprias mãos ele matou o leão, né? Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos de Deus, posso assim acrescentar, né? Ou muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então, Sansão, ele subestimou, apesar de ter tido muitos eventos gloriosos em sua vida, ele foi se acostumando com isso, né? Com as vitórias, com o dom de Deus, com o dom que Deus havia lhe dado. Toda vez que ele se encontrou com um sucesso perfeito, irmão, foi se acostumando com o sucesso, era evidência, ele foi se acostumando, né, com as aparições públicas dos seus feitos, da sua força, né? E aquilo começou a subir para a cabeça, começou a mexer com o ego. O grande problema de Sansão foi o seu ego. Ele era uma pessoa egocêntrica, que adorava exibições públicas, mas ao mesmo tempo, ele era uma pessoa egoísta, de ego acentuado, podemos assim dizer, né? A gente pode ver que Sansão, ele foi um libertador, mas ele não foi um líder. Você não vê em nenhum momento da história de Israel, ele reunindo o povo.
Aliás, a única vez que ele conseguiu reunir o povo foi quando o povo se reuniu para ir lá na fenda de Ecrã, se eu não me engano, não lembro o nome da fenda agora, para ir lá prender ele para entregar para o filisteu. Foi a única vez que ele conseguiu reunir o povo. Ele foi um grande libertador, foi um monstro, um elefante na força e um cordeiro na liderança. Não conseguiu liderar, egoísta, trabalhava sozinho, trabalhava isolado, não sabia trabalhar em grupo, ou nunca quis, porque queria fama, né? Queria os louros só para ele, né? E ele não conseguiu ser um líder, porque o povo não seguiu a ele. Pelo contrário, o povo tinha até um certo desprezo, porque o povo não tinha moral, mas era moralista. Não tinha moral, mas sabia dos feitos reprováveis de Sansão. Porque você vai encontrar pelo menos 3 vezes Sansão na Bíblia se deitando com estrangeiras. Quando ele desce a Tímina para casar com a Filisteia, que não chega a consumar o casamento. Ele não consuma o casamento. Quando ele volta para consumar o casamento, eles deram a mulher que ele havia casado para o seu próximo, para outro parente dela. Depois ele vai para Gaza, por causa desse episódio, ele vai se vingar em Gaza, vai para Gaza, melhor, e lá se adentra ao recinto de uma prostituta, filisteia. Haviam muitas prostitutas em Israel, na época. Por que ele vai a Gaza? Ele tinha algum fetiche pelas filisteias? Não sei. Era para provocar, claro. Deus não esperava isso dele, mas, apesar de ele entrar por caminhos tortuosos, mas Deus não perdeu o controle. Deus ainda se usava dessas situações para cumprir o seu propósito de usá-lo como um instrumento contra os filisteus. Não que Deus aprovasse essas atitudes eram dele, mas Deus tinha um propósito, e o seu propósito não foi frustrado, por causa da desobediência dele. É importante frisar isso daqui. Deus nunca será frustrado nos seus propósitos por causa da nossa desobediência. Ou nós entramos na linha, ou sofreremos as consequências, mas o propósito de Deus será alcançado. Amém? E ele vai lá para Gaza, entra dentro uma prostituta, e lá naquele episódio, quando os homens se reúnem para pela manhã matá-lo, ele sai de madrugada, pega o portão de Gaza que pesava toneladas e caminha quilômetros com ele, até defronte de Hebron, se eu não me engano. Não sei dizer, não lembro aqui, já estudei sobre isso, mas não anotei aqui, achei relevante, o peso do portão, parece que são 40 quilômetros que ele andou, dizem alguns estudiosos. O peso do portão, não lembro quantas toneladas tinha, mas era muito pesado. E ele sai de madrugada e foge com o portão na mão, humilhando os filisteus, dizendo: estou tirando o que traz segurança de vocês, eu arranco com a própria mão. E portão era sinal de autoridade, as autoridades se reuniam. Jesus disse: as portas, os portões do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Portão é sinal de autoridade, é como se fosse a prefeitura do Antigo Oriente, ficava nos portões da cidade, ali eles se reuniam, né, para deliberar sobre questões políticas, de guerra, enfim. E pela terceira vez aí, que ele vai e conhece a Dalila. Dalila não foi a única, tá, irmãos? Dalila foi a última, e foi o checkmate na vida de Sansão, né? Checkmate foi sua desobediência, mas foi a última estrangeira. Então tem a mulher de Tímina, tem a prostituta de Gaza, e tem a Dalila, que há controvérsia se era ou não, ou se era uma prostituta, ou se era uma sacerdotisa, ou até uma sacerdotisa de um culto pagão ao sexo, né? Enfim, então você vê que Sansão, apesar dos seus grandes feitos, ele subestimou os seus inimigos, né? O ego de Sansão o cegou. Ele se esqueceu que tinha um Deus para servir, um lar para honrar, uma nação para liderar e uma missão para cumprir. Se esquece completamente. E isso não foi pela má criação que ele teve, não. Ele teve uma excelente criação.
Esses 4 pilares ele esqueceu, né? Antes de derrubar os pilares do templo de Dagon, ele derruba esses 4. Ele não honra a Deus, ele não honra a sua família, ele não honra a sua nação, ele não honra a sua missão. Veja que ele trabalha sempre sozinho, adorava a exibição pública, nunca reuniu Israel e as suas tropas, foi um defensor, um grande defensor, mas nunca foi um líder. Ele nunca lutou as guerras do Senhor, ou ele fazia das guerras do Senhor as suas próprias rixas. Quantos hoje não fazem, né? Das suas próprias rixas, como se fosse as guerras do Senhor. Como temos isso hoje, né? Ele perdeu o respeito pelos seus pais, pela sua casa, desprezou aquilo que havia recebido, a sua herança piedosa que havia recebido da sua família, da forma como havia sido educado para honrar a Deus, perdeu o respeito a Deus, quando deixou de ser fiel à lei de Deus, e quando deixou de ser fiel ao seu voto de Nazireu, e por fim, ele perdeu quase tudo, até a força que Deus lhe deu, e por fim a própria vida. Você vê o declínio, eu chamo disso aqui de o declínio de Sansão. Tudo começa quando ele desce a Tímina, ele sai da terra de Dan, e adentra 7 quilômetros, pela terra dos filisteus, e lá em Tímina, que ficava próximo de Zorá, onde ele morava, ele vê uma mulher muito bonita, uma filisteia, e ele diz para o seu pai: eu quero ela como esposa. E o seu pai disse: mas meu filho, você foi ensinado diferente, escolhe uma mulher entre as filhas do teu povo. Não, eu quero aquela que agrada aos meus olhos. Agradava os seus olhos, mas não agradava o coração de Deus, ao qual ele devia honrar. E ele insiste então, e os seus pais, por sua insistência, descem com ele a Tímina para casar ele com essa mulher. Lá em Tímina, quando eles estão descendo a Tímina, ali começa o seu declínio. O seu declínio começa quando ele desobedece aos seus pais. Vocês estão vendo o propósito da lição? Pais piedosos, filhos rebeldes. Seu declínio começou na desobediência ao ensinamento dos seus pais, em querer casar com uma estrangeira. E ele desce a Tímina, e ali começa a derrocada dele. Descendo a Tímina, ele corta caminho. Seus pais vão pelo caminho, e ele corta caminho, pega um atalho, e ele entra por dentro de uma vinha. Olha o declínio. Ele não podia entrar em uma vinha, ele era nazireu. Ele entra na vinha, o que acontece? Vem um leão. Será que esse leão já não era um aviso de Deus? Aqui não é o teu lugar? O que estás fazendo aqui? Volta. O leão vem, o Espírito do Senhor se apodera dele, ele mata o leão com a própria mão. Deus o dá o livramento, porque Deus é fiel. E ele vai, casa com a mulher, volta para casa, que havia casamentos assim naquela época. Aí depois ele retorna para consumar o casamento. Ou quem sabe já tivesse consumado. Mas havia casamentos assim, que voltavam de tempo em tempo. Quem sabe ele voltou para pregar a esposa. Não sabemos ao certo, o texto não dá riqueza de detalhes sobre o assunto. Mas quando ele volta, ele sai do caminho de novo e passa pela vinha novamente. Eu sei que a minha hora já venceu, já vou encerrar. É até 10h30 a escola, né? Passa pela vinha novamente. O que é que ele foi fazer na vinha? Ele era nazireu, gente. Ele brincou com o pecado. Ele brincou com a sua lealdade, com a sua fidelidade a Deus. Lá ele encontra o leão, ele queria ver o leão morto. Ele encontra o leão morto, e na carcaça do leão tinha um favo de mel. Ele pega e come daquele mel. Ele era nazireu, ele não podia entrar numa vinha, ele não podia tocar em um cadáver, e ele não podia casar com uma estrangeira. Ele desobedece o seu pai,
casa com uma estrangeira, desvia caminho, entra numa vinha, depois volta na mesma vinha para comer um mel que estava dentro de um cadáver. Ele não podia nem sequer tocar em um cadáver. Agora ele come o mel que está na carcaça do cadáver. Você vê a derrocada do homem. Tudo começa onde? Na desobediência aos seus pais. E ele ainda leva o mel e dá para a família comer, fazendo os outros pecar ainda. Então foi assim, né? A derrocada desse homem. Se não passasse por aí, não parasse por aí, né? Não bastasse transgredir, fez transgredir também a sua família, comendo coisas impuras, né? Que aquele mel estava na carcaça daquele leão. Desobedecer a Deus é algo horrivelmente suficiente, mas fazer disso uma piada mostra uma gravidade ainda maior e que não passaria impune. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não só pega o mel, come, dá para os outros comer, mas na sua festa de casamento ele faz uma piada. Eu vou lançar uma charada para vocês, e ele faz uma charada do leão, do mel, desse episódio, ele faz uma piada. Que triste é quando o homem, além de desobedecer a Deus, ainda faz piada da sua desobediência, zomba das coisas de Deus. Paulo disse que Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ó, a gurizada aqui está afiada. Vocês estão ligados? Quem falou colher aqui? Ah, parabéns, é isso aí. Acho que tem pergunta no YouTube, tá? Oi? Tem pergunta no YouTube. Uau! Vigia aí, pessoal do YouTube, não vem com pergunta difícil, hein? Aí eu chamo aqui, tem um monte de professor aqui para me ajudar. Então, tudo seria questão de tempo, né? Certamente, Sansão ia colher os frutos amargos da sua desobediência deliberada e por sua displicência com o pecado. Sansão, depois de tudo isso, para finalizar aqui, porque a hora já terminou, ele termina os seus dias com seus olhos vazados, trabalhando numa moinha de cereais, que era trabalho de um escravo de um jumento, com seus olhos vazados, com sua cabeça raspada, o Espírito de Deus havia se retirado dele, agora como um homem comum, um escravo, pior ainda, escravo dos filisteus, trabalhando como um animal, como um escravo, né? Não há dúvida que enquanto ele girava aquela pedra de moinho, ele conversava com Deus, confessando seus pecados, refletindo sobre tudo o que fizera. E o que eu acho lindo nisso tudo, irmãos, que Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que ouviu a oração de Sansão. Apesar de tudo que ele fizera, Deus ainda ouve a oração dele. Ele teve a chance de orar uma última vez. Quantos filhos rebeldes que se vão, sem a chance de orar uma última vez? Ou pelo menos que a gente saiba, nós nunca poderemos dizer, esse ou aquele foi para o inferno, não podemos dizer. Isso é uma questão que só Deus sabe, é do foro íntimo de Deus. Nós podemos julgar, sim, pelas evidências, mas nem sempre as evidências mostram o que está lá no íntimo da pessoa, né? Mas enfim, quem sabe alguns a gente acha que não teve tempo, mas teve e acabou se consertando na hora da morte, né? Mas ele teve tempo de confessar, e Deus, lindo, misericordioso, ouviu a oração dele e lhe dá uma última oportunidade de glorificar a Deus. O que ele não fez em toda a sua vida, ele fez ali naquela roda de moinha, né? Se humilhando, confessando a Deus, reconhecendo seus pecados. E Deus dá-lhe então uma última chance, ouvindo a sua oração, mostrando com isso também que havia perdoado o seu servo, né? E lhe dá uma chance de fazer vingança contra os seus inimigos. Nós só encontramos duas orações de Sansão na Bíblia. A primeira pedindo água,
quando ele vence ali 1000 filisteus com a queixada de jumento, ele estava quase morto, exausto, orou a Deus e pediu água, e Deus fez brotar água de uma rocha, né? E ele bebeu água de uma fenda. Segunda vez foi aqui, rodando essa moinha, confessando seus pecados e pedindo uma última chance, né? E pedindo vingança pelos seus olhos que haviam sido arrancados, numa última tentativa de servir a Deus. Então, Deus lá no templo de Dagon, Deus dá essa oportunidade a Sansão. Nós conhecemos a história, ele rompe ali as colunas que sustentavam o templo, derruba aquelas colunas, o templo vem abaixo, e ele matou mais na sua morte do que na sua vida, né? E eu finalizo aqui, como já disse, o declínio de Sansão começa, como diz aqui a lição, quando ele abandona por completo os ensinamentos zelosos dos seus pais. Amém, irmãos? Muito obrigado. Posso fazer a pergunta aqui Pode, via YouTube aqui? A pergunta de Frank é o seguinte: como encontrar o equilíbrio entre a missão de educar os filhos nos princípios éticos cristãos, frente ao excesso de informações tendenciosas encontradas nas redes sociais? Ou seja, a influência do mundo, né, nas redes sociais. Depois tem outra: qual o papel da igreja frente aos desafios culturais, diferentes perspectivas educacionais e tudo mais que pode influenciar na formação ética dos filhos de nossos irmãos? A primeira pergunta, pode repetir, por favor? Encontrar o equilíbrio entre a missão de educar os filhos nos princípios éticos Como cristãos. encontrar um equilíbrio na educação dos filhos? Com o excesso de informação que tem nas redes sociais, Exatamente. informações ruins, né? Tendenciosas, contra a nossa fé. Eu acho que muito mais que equilíbrio, a gente precisa de vigilância com os nossos filhos. Equilíbrio sempre, em tudo, de acordo, super de acordo. Mas antes do equilíbrio, precisamos ter muita vigilância. E o cuidado, claro, o equilíbrio que eu entendo aqui que a gente precisa ter, é o cuidado, né? Assim como há um excesso de informações que são prejudiciais à fé dos nossos filhos, a gente tem que cuidar também da forma como vamos conduzi-los nesse processo. Porque todo o exagero, ele se torna opressor. E eu acho que não é oprimindo os nossos filhos, né, sendo extremos demais com eles. Eu acho que não existe extremos demais. Se é extremo, já é demais, né? Eu acho que não podemos ser extremos ao ponto de repeli-los de nós. Eu acho que o caminho é ser um amigo, muito mais do que um pai e uma mãe, mas ser um amigo, estar do lado deles em total vigilância, cuidando daquilo que eles estão recebendo, né, como informação constantemente. Que as perguntas, elas são uma surpresa, a gente nem sempre se prepara ou está preparado ao ponto, mas até onde eu entendo, a amizade com os filhos é fundamental, e o equilíbrio, né, cuidar no exagero, não ser um opressor nas cobranças, né, a gente tem que entender que o mundo tecnológico está aí, eles precisam ter acesso a isso, e nós, estando do lado, como um pai, como uma mãe, como amigos, podemos sim, estar do lado orientando, cuidando e ensinando, para que aquilo que está chegando até eles, não seja prejudicial à sua formação, ao seu caráter e à sua fé, né? Para isso precisa de pais presentes, não pai que dá presente, mas ser pais presentes. Acredito que a segunda pergunta o senhor fechou nisso aí, né? Mas assim, eu acho que reforçando a verdade, né? Qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja frente a esses desafios culturais? Para mim, né? De forma resumida, o papel da igreja nisso é se manter fiel. Pregar a verdade ao Senhor e aos ensinos da palavra de Deus. Ela se mantendo fiel, que é o seu papel principal, o papel principal da igreja, é a glória de Deus e a sua edificação. Ela se mantendo fiel a Deus, ela já está em grande parte cumprindo esse papel na formação
dos nossos filhos. Pastor Heraldo quer contribuir na segunda Claro, pergunta? com certeza, Pode? por favor. A paz do Senhor. Do meu ponto de vista, o grande desafio da igreja consiste em trazer nossos filhos para a escola dominical e cativá-los para que eles gostem e participem da escola dominical. Assim, eles terão uma educação cristã abalizada na palavra de Deus. E assim poderão resistir às astutas ciladas do inimigo. E o segundo desafio seria trazê-los para os cultos de ensino, às terça-feira, 19h30. É um desafio terrível, porque nossos filhos, em idade adolescente, idade jovem, eles estão na escola, na faculdade. Então, enquanto podemos, devemos trazer nossas crianças para a escola dominical e para o culto de ensino. É o meu ponto de vista. Obrigado. Quando a Bíblia diz, não provoqueis a ira aos vossos filhos, já vou encerrar aqui, pode chegar aqui, secretário, por favor. Quando fala de não suscitar a ira dos filhos, não fala no sentido de não irritar eles, não é nisso. Quando não suscitar a ira, ou a ira dos filhos, se você for estudar no original, que faz parte da missão, que é parte desse desafio, que é a resposta à pergunta feita no YouTube, Paulo, ele fala sobre isso. Não susciteis a ira dos vossos filhos. O que é suscitar a ira do filho? É dizer assim, filho, você deve fazer assim. Mas o papai vai lá e faz diferente. Aí o filho olha aquilo, ele fica irado, ele fica revoltado. Como é que o meu pai me obriga a fazer uma coisa que ele não faz? Está aí uma da resposta. Pais, não susciteis a ira dos vossos filhos. Isso é, sede exemplo dos vossos filhos. Irmã Cleonice. A irmã Cleonice com uma pergunta. Ensinar a palavra. É educar. Exatamente. A igreja tem parte no papel da educação dos filhos, mas a responsabilidade está sobre os pais. A igreja contribui, colabora com isso. Sim. Uma das coisas que a irmã Cleonice está pontuando é que nós não podemos, ainda que a igreja tem a sua responsabilidade e é parte do seu papel em contribuir com isso, mas os pais não podem transferir essa responsabilidade para a igreja, né? Eles têm a prioridade ou a responsabilidade, a missão do pai e da mãe é educar os seus filhos. Irmãos,